Hoje estamos analisando as famílias mais poderosas do mundo. Ao longo da história, o poder sempre foi concentrado nas mãos de poucos, desde os primeiros chefes tribais e seus xamãs até a elite política atual. Em quinta posição, temos a família Rothschild, com um nome que aparece em quase todas as teorias da conspiração. Não é surpresa que os Rothschilds estejam nesta lista, seja por serem responsabilizados pelo assassinato de John Kennedy para evitar que ele invadisse Cuba e destruísse o lucrativo mercado de açúcar, ou por terem secretamente financiado o 11 de setembro em nome de Zeta Reticuli. Se há uma teoria da conspiração por aí, é provável que os Rothschilds estejam no centro dela. No entanto, considerando a história da família Rothschild, é difícil culpar os teóricos da conspiração. Saindo de um modesto aprendiz que trabalhava em um pequeno banco em Hamburgo, Mayer Rothschild demonstrou desde cedo grande interesse e talento para as finanças. Em pouco tempo, tornou-se um membro proeminente da indústria bancária global e instalou seus 5 filhos nos principais centros financeiros da Europa. Os Rothschilds ajudaram a estabilizar as moedas internacionais por meio de seus empréstimos e práticas bancárias com governos individuais. Embora isso geralmente tenha sido benéfico, mantendo os mercados estáveis e as pessoas empregadas, os Rothschilds certamente ganharam muito dinheiro com seu trabalho entre aspas caridoso. Ao longo da Revolução Industrial, eles financiaram as guerras terríveis travadas na Europa. Embora em grande parte estivessem do lado certo da história, foram rapidamente acusados de empréstimo de cerca de 10 bilhões de dólares, em valores atuais, para ajudar a financiar o esforço de guerra contra Napoleão Bonaparte. Nessa época, a fortuna dos Rothschilds era tão vasta, e sua rede financeira tão elaborada, que eles receberam a notícia da derrota de Napoleão em Waterloo um dia inteiro antes do governo britânico. Em quarta posição, a família Rockefeller. Se há um nome sinônimo de poder e intriga internacional semelhante aos Rothschilds, é o dos Rockefellers. John Rockefeller nasceu em uma área rural de Nova York, filho de um vigarista e uma mulher profundamente religiosa. Ao contrário de seu pai, John era frequentemente descrito como um jovem sério, educado e honesto, e aos 17 anos começou a trabalhar como contador em uma pequena empresa agrícola. Trabalhando longas horas, ele se encantou com a complexidade do trabalho, mas também possuía uma mente perspicaz para as finanças. Vendo uma oportunidade com o surgimento do motor de combustão interna, Rockefeller iniciou uma parceria comercial com um amigo e seus irmãos, entrando no negócio de refino de petróleo em um momento em que todos os outros estavam ocupados tentando extrair petróleo do solo. A descoberta de gigantescas reservas de petróleo no Texas e a crescente exploração de petróleo no Oriente Médio tornaram claro que esse novo recurso era o futuro, mas havia pouca infraestrutura para o refinamento real do petróleo em combustível e outros produtos. A corrida do petróleo viu empresários abrindo empresas de prospecção e perfuração ao redor do mundo, mas uma crescente necessidade de processamento de petróleo não estava sendo atendida. É aí que os Rockefeller entraram em cena. Fundando a Standard Oil em 1870, a fortuna de Rockefeller explodiu, e ele acabaria controlando 90% dos oleodutos e refinarias de petróleo dos Estados Unidos. Após o rompimento do monopólio da família pela lei antitrust em 1911, os Rockefellers ainda conseguiram manter uma grande parcela da indústria nacional de produção de petróleo. No momento de sua morte, em 1937, sua fortuna foi avaliada em 340 bilhões de dólares em valores atuais, ou 4 vezes mais do que Bill Gates. No entanto, desde então, com o aumento da concorrência internacional e a falta de talento financeiro semelhante entre os descendentes dos Rockefeller, a riqueza da família despencou para um estimado 11 bilhões de dólares, embora suspeitemos que esses valores não sejam reais. Em terceira posição, a família Morgan. Nascido em uma família de banqueiros, não é surpresa que John Pierpont Morgan tenha seguido os passos de seu pai e se tornasse um banqueiro. No entanto, ao contrário de seu pai, John fundaria uma das instituições financeiras mais importantes do mundo, a J.P. Morgan & Company. Durante uma crise em 1893, quando havia uma saída de ouro excedente dos Estados Unidos para nações estrangeiras, a economia dos Estados Unidos parecia prestes a despencar. Mas em tempos tão sombrios, John viu uma oportunidade que ninguém mais enxergou. Reunindo um sindicato de banqueiros, incluindo os Rothschilds,
Morgan usou títulos do governo dos Estados Unidos para recomprar ouro de investidores estrangeiros, restaurando assim a confiança pública no dólar e estabilizando a economia. Essa troca de ouro e títulos permitiu a Morgan controlar efetivamente o fornecimento de ouro dos Estados Unidos, o que lhe permitiu financiar a criação da US Steel e da General Electric, ao mesmo tempo em que comprava todos os concorrentes, efetivamente assumindo o controle de dois dos setores financeiros mais importantes de toda a nação, aço e eletricidade. O controle de Morgan sobre o fornecimento de ouro do país em um momento em que a economia nacional, e a maioria das economias globais também, estava vinculada ao padrão ouro, permitiu que ele manipulasse a economia para aumentar ou reduzir o valor do dólar e dos preços ao consumidor. Conhecido como um empresário antiético e implacável, Morgan comprou, intimidou ou superou qualquer concorrente, reduzindo empregos, salários e geralmente acabando com qualquer coisa remotamente relacionada à segurança no local de trabalho. Se não estava gerando dinheiro, não valia seu tempo. Afinal, o país estava cheio de camponeses para substituir aqueles mortos ou mutilados em terríveis acidentes industriais. Sem leis de salário mínimo ou padrões de segurança no local de trabalho, Morgan construiu efetivamente um império baseado em montes e montes de exploração e miséria humana. O que, aliás, é a razão pela qual leis de salário mínimo e segurança no local de trabalho são coisas importantes a se ter. Rumores de que a família Morgan é comparsa de guerra e, em geral, lucra com qualquer miséria humana que lhes renda um centavo são populares. E sabe de uma coisa, dado o passado da família, desta vez está claro que, se alguém estiver cooperando com Zeta Reticuli, são definitivamente os Morgans. No entanto, com tal domínio sobre a economia global, há pouco que o consumidor individual possa fazer para evitar se envolver em um negócio apoiado pela JP Morgan. Em segunda posição, a família DuPont, descendentes de um imigrante francês que se mudou para os Estados Unidos na década de 1800, a família DuPont construiu um império baseado na fabricação e distribuição de produtos químicos industriais e munições militares. Inicialmente, estabelecendo o negócio da família como fabricante de pólvora, a DuPont rapidamente se tornou o maior fornecedor de pólvora para o exército dos Estados Unidos e passou a produzir dinamite em grandes proporções. Como muitos outros monopólios, o monopólio da DuPont foi quebrado na década de 1900 sob a lei Antitrust Sherman, mas a família ainda conseguiu manter uma grande parcela do mercado global de munições, fornecendo quase 40% de todas as munições usadas pelas forças aliadas durante a Primeira Guerra Mundial. Diferentemente da família Morgan, os DuPont sentiam ao menos alguma obrigação com a nação da qual estavam lucrando. Assim, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo dos Estados Unidos precisava de ajuda para produzir plutônio para o Projeto Manhattan, que encerraria a guerra, a empresa DuPont projetou e construiu uma das maiores usinas de plutônio do país, mantendo o projeto em absoluto segredo para impedir que os poderes do eixo descobrissem a pesquisa dos Estados Unidos. Na década de 1950, após a explosão da primeira bomba atômica pelos soviéticos, a empresa DuPont cooperou novamente com o governo dos Estados Unidos para ajudar a América a desenvolver a bomba de hidrogênio, visando manter a superioridade dos Estados Unidos sobre seus concorrentes soviéticos. Os DuPonts podem ser a segunda família mais poderosa do mundo, mas são surpreendentemente o alvo de poucas teorias conspiratórias, exceto por uma. Eles foram culpados por ajudar a acelerar a proibição da maconha e do cânhamo nos Estados Unidos em 1937, a fim de proteger sua indústria de papel e nylon. Os DuPonts frequentemente foram alvo de críticas daqueles que veem leis anti-maconha excessivamente restritivas como injustas e desnecessárias. O uso generalizado do cânhamo como produto manufaturado, afinal, afetaria os lucros dos DuPonts. Mas se a maconha fosse legalizada nacionalmente, não há dúvida de que os DuPonts não tardariam em se envolver no cultivo e processamento de produtos de cânhamo. E com sua vasta riqueza para apoiar seus esforços empreendedores, eles o fariam com uma vantagem dominante em relação a qualquer outro concorrente. Trabalhando de mãos dadas com o governo dos Estados Unidos, a DuPont ajudou a concentrar os esforços dos cientistas nacionais, sendo, é claro, generosamente compensada pelo governo dos Estados Unidos. E finalmente a primeira posição, a família Bush, mais conhecida pelos presidentes George W. Bush e George Bush, seu pai.
A família Bush começou a ascender ao poder internacional com Prescott Sheldon Bush, um banqueiro e senador dos Estados Unidos. Por anos, a família foi acusada de lucrar enormemente com a Segunda Guerra Mundial e de ter estabelecido negócios com corporações que financiaram o governo de Hitler. E a revelação de documentos desclassificados em 2003 mostrou várias transações questionáveis que poderiam ter violado a lei de negociar com o inimigo. No entanto, após ser revelado em 1943 que um interesse de mineração polonês no qual Prescott Bush havia investido estava usando o trabalho forçado de Auschwitz, Bush se distanciou e se envolveu na coleta de fundos para as vítimas da guerra. A família Bush inteira não escapou de escrutínio, com ambos os presidentes sendo acusados de lucrar com as guerras iniciadas sob suas gestões. Essas alegações podem ser um pouco mais exageradas do que as contra Prescott Bush, visto que é um fato bem conhecido que George Bush era muito relutante em iniciar uma guerra contra o Iraque, e foi a insistência constante da Grã-Bretanha que finalmente o instigou à ação. Seja como for, o fato de 2 membros terem se tornado presidentes da nação mais poderosa da Terra conferiu à família prestígio e conexões internacionais, tornando-os, sem dúvida, a família mais poderosa do mundo hoje em dia. Agora, qual dessas famílias é verdadeiramente a mais poderosa do mundo? O poder pode ser medido de várias maneiras, seja em termos de riqueza, influência política, controle sobre recursos naturais ou alcance global. Cada uma das famílias mencionadas, os Rothschilds, os Rockefellers, os Morgans, os DuPonts e os Bushes, tem uma história de influência e prosperidade significativa. Em última análise, o mundo é moldado por várias famílias e indivíduos influentes, cujas interações complexas definem o curso da história. Portanto, é essencial entender que o poder se manifesta de várias formas e é constantemente redefinido ao longo do tempo. E você, acha que são apenas teorias da conspiração sobre cada família? Tem algo a acrescentar? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.